Bom, hoje vou falar um pouco sobre filtração. A minha disciplina é microbiologia e a minha docente é Ingrid Ribeiro. Eu sou a discente Larissa. Filtração. A filtração, ela é um processo físico de separação de misturas, né, heterogêneas do tipo sólido líquido ou gás sólido. E ela é a passagem de um líquido, né, ou gás através de material semelhante a uma tela com poros pequenos o suficiente para reter os micro-organismos. Funções da filtração. A filtração ela é usada para esterilizar materiais sensíveis ao calor, como alguns meios de cultura, enzimas, vacinas e soluções antibióticas. E também a filtração é usada em salas de cirurgia para filtrar o ar onde esse ar filtrado, ele, como eu disse, é usado em sala de cirurgia ou salas ocupadas por paciente. Esses queimados, né? Esses pacientes vão receber esse ar filtrado para reduzir o número de micróbios transmitidos pelo ar, gerando uma maior eficácia ali no, no tratamento do paciente. Também temos alguns filtros, que no caso o filtro de partículas de ar de alta eficiência, que é o EPA, esse move micro-organismos maiores de 0,3 diâmetros. Filtração. Temos alguns filtros, né? Nos primórdios da microbiologia, eram usados filtros óculos em forma de vela, feitos de porcelana não esmaltada. Eram usados para filtrar os líquidos. As passagens longas e diretas através dessas paredes do filtro produziam a dispersão das bactérias. Os patógenos invisíveis que passavam através dos filtros foram denominados como vírus filtráveis. Um exemplo é o vírus da raiva, que ele era um vírus filtrável. Também temos o filtro de membrana e os filtros EPA. Os filtros EPA, eles são um sistema de retenção de partículas voláteis presentes no ar, geralmente feitos de fibras de vidro, e essas fibras, elas são dispostas aleatoriamente. São extremamente finas e criam uma estrutura semelhante a uma malha que retém compostos poluentes. Atualmente, esses filtros EPA, eles são adaptados em todas as áreas, como indústria alimentícia, eletrônica, farmacêutica e química. Na medicina, ela é usada em salas cirúrgicas e em aviões para renovação do ar. E agora, falando um pouco mais do filtro de membrana, esse filtro de membrana, ele é um composto de substância como ésteres, celulose ou polímero plástico, e eles tornaram-se popular para uso industrial e laboratorial. E esses filtros, né, eles possuem apenas, podem aí variar também, né, mas eles possuem 0,1 milímetros de espessura. Temos alguns que são destinados a bactérias que são de 0,22 micrômetros e 0,45 micrômetros. E existem filtros também de 0,01 micrômetros que retêm os vírus e algumas moléculas grandes de proteína. Aqui nessa imagem ao lado, a gente pode ver esse filtro de membrana, né, esterilização com filtro com uma unidade plástica descartável pré-esterilizada. A amostra é colocada na câmara superior e forçada através do filtro de membrana pelo vácuo na câmara inferior. Os poros do filtro de membrana são menores que as bactérias, e assim as bactérias vão ficar retidas no filtro. A amostra esterilizada pode então ser decantada da câmara inferior, um equipamento similar a discos de filtro removíveis e é usado para contar as bactérias em amostras. Então, as bactérias elas vão ficar nesse filtro de membrana, vão ficar contidas nesse filtro de membrana. Hum. E aqui a gente tem duas filtrações, que é a filtração simples e a filtração a vácuo. A filtração simples, em laboratório, é usado papel
em formato de círculo. Esse papel ele vai ser dobrado ao meio 2 vezes, ficando dividido em 4 partes. Como nessa imagem inferior aqui, a gente pode ver o filtro, né? Esse papel de filtro usado em laboratórios. E o papel de filtro, então, ele é colocado em um funil simples de vidro. Com o auxílio de um bastão de vidro, a mistura é transferida, enquanto as partículas sólidas vão ficar retidas no filtro, o líquido passa pelos poros e é recolhido em outro recipiente, que no caso vai ser o Erlenmeyer. Então, esse líquido vai ficar retido no Erlenmeyer e o sólido vai ficar retido no papel de filtro. E na filtração a vácuo, logo em seguida, nessa segunda imagem que a gente tem aqui, a diferença, né, é que se aplica um vácuo, uma baixa pressão, dentro do recipiente que coletará, né, a solução filtrada, que faz com que haja uma sucção que acelera esse processo. Esse tipo de filtração utiliza papel de filtro, também, na forma original de um círculo, dentro do funil de Bocher. Esse funil ele vai ser acoplado ao Kitasato, com uma borracha que vai impedir a entrada do ar dentro dessa vidraria. E uma mangueira vai ser acoplada a uma trompa de vidro de água que vai puxar o ar de dentro do Kitasato, diminuindo assim a pressão dele. Desse modo, quando se passa a mistura por esse sistema, a diferença de pressão leva à sucção da parte líquida e deixa o sólido no papel de filtro praticamente seco. Então, esse papel de filtro, ele pode ser esse filtro de membrana, como eu tinha comentado no slide anterior, que ele é o mais utilizado. Então, com a filtração, com esse tema, podemos concluir que a filtração é um processo fundamental em diversos contextos, desde o tratamento de água, indústrias farmacêuticas, alimentícias. Sua principal importância está na capacidade de separar impurezas, sólidos ou contaminantes de líquido e gases, garantindo maior pureza, segurança e qualidade dos produtos. Além disso, contribui para a preservação da saúde humana e do meio ambiente, tornando-se um elemento essencial em sistemas de saneamento e produção industrial. Portanto, compreender e aplicar corretamente a filtração é indispensável para promover o bem-estar, eficiência e sustentabilidade. Aqui tem as referências que foram usadas nesse trabalho e agora eu finalizo o meu trabalho.